Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Diga ao seu companheiro de oração, à sua companheira de oração, sentado aí perto de você, diga que a palavra de Deus te abençoe agora. Que a graça do Senhor repouse sobre a sua vida, em bênção, em sabedoria, em coragem, em força. Olha nos olhos dele, nos olhos dela e diga que a palavra de Deus transforme a sua vida. Que a palavra de Deus te dê o céu. Amém. Diga, eu estou orando por você, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos dos 59 ao 71. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos dos 59 ao 71. Encontre aí na sua Bíblia, se você quiser acompanhar, é claro. Você que nos acompanha de casa, que Deus te abençoe, que você possa tomar em mãos a palavra de Deus, também orar com ela. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos do 59 ao 71, enquanto você busca a sua Bíblia aí no seu lar. Aqueles que estão trabalhando, porque alguns precisam trabalhar também no domingo. Então, onde você está trabalhando, enquanto você procura a sua Bíblia e esta passagem, eu lhe digo que não existe fronteiras para a graça de Deus. A você que gostaria tanto de estar aqui conosco, fisicamente presente, mas não pôde. Quis Deus unir você em espírito a nós, e as graças que são derramadas aqui chegam aí para você, com toda a força, com toda a plenitude de Deus e do seu Espírito. Então, vamos viver juntos esse momento de graça. João capítulo 6, versículos do 59 ao 71, diz assim: depois de Jesus ter falado sobre a Eucaristia, depois da multiplicação dos pães, depois de Jesus ter dito, eu sou o pão vivo descido dos céus, quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, terá a vida em si. Depois de Jesus ter pregado esta palavra, ele diz assim: Jesus falou estas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos que o ouviram disseram então, esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Percebendo que os seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou, isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida. Vamos repetir? O Espírito é que dá a vida. A carne para nada serve. As palavras que vos falei são Espírito e são vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo. E acrescentou, é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor?
Tu tens palavras de vida eterna. Vamos repetir? A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Jesus respondeu: não vos escolhi a vós, os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois este, um dos 12, iria entregá-lo. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus com todo o nosso coração, com força, com beleza. Aplauda. Aplaudir a palavra de Deus é aplaudir Jesus, é aplaudir Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Jesus tinha acabado de dizer para aqueles homens: quem não comer a minha carne não terá a minha vida em si. Quem não beber o meu sangue não terá a vida eterna. Enquanto Jesus estava fazendo esse discurso, isso estava sendo muito difícil para eles, porque veja, os judeus, eles têm restrição de comer certos alimentos. Então um judeu religioso não come carne de porco, por exemplo. Comer carne humana, nem pensar. E Jesus estava sendo tão concreto. Olha, por isso preste atenção quem tem dificuldade de acreditar na Eucaristia e acreditar que a Eucaristia é o corpo de Jesus. Porque quando Jesus falou, esses homens entenderam de verdade que ele estava dizendo da carne dele, sim. Quando Jesus falou comer a minha carne, eles já começaram uma conversa entre eles, um burburinho. O que é isso? Meu Deus do céu, essa palavra é muito dura. Quantas vezes, participando de um encontro como nós estamos aqui, a gente escuta uma coisa que é dura demais, não é verdade? Você vem aqui para buscar consolo e Deus manda você perdoar quem traiu você. Você vem aqui para buscar a cura e de repente no momento da pregação, o pregador fala uma coisa que você sabe que é de Deus para você, em que o Senhor está dizendo que você vai ter que enfrentar aquela doença até o fim e vencê-la com a ajuda dos médicos e não por meio de uma cura milagrosa. Você vem para poder rezar por uma pessoa, pedindo a Deus para que essa pessoa mude, e aí durante a pregação, o Senhor fala: quem tem que mudar é você. Pá! Pá! Aí tem gente que se torce na cadeira e diz: eu não devia ter vindo para cá. Eu vim para o lugar errado. Olha que interessante, mas as durezas de Deus são poderosas para nos curar. Eu estava procurando ali ontem, enquanto o Frei estava pregando, peguei ali o celular e fui procurar o primeiro ano que aconteceu o acampamento de oração Fé e Milagres. Foi em 2011. Eu sei porque naquele ano foi lançado um livro da coleção Dons do Espírito Santo, chamado Dons de Fé e Milagres. E foi por causa do título deste livro que o nosso acampamento recebeu o nome de Acampamento de Oração, Fé e Milagres. Mas em 2015, veio participar aqui, neste centro de evangelização, veio participar da oração uma moça que estava cega, completamente cega, fisicamente. Uma doença degenerativa tinha acometido os olhos dela, e ela tinha sido levada à cegueira absoluta, irreversível, e a doença ainda estava progredindo no rosto dela, dentro da cabeça dela, e não tinha terminado de causar todos os danos que ainda iria causar. E essa moça veio para cá para rezar, com certeza para ter forças de enfrentar uma vida como cega, porque ela não nasceu assim. Ela ficou assim.
E acho que aí depois, 2 anos depois, nós estávamos lançando um livro, acho que era o livro até o Sorrindo para a Vida, e eu tive a oportunidade de encontrar com ela e ouvir o testemunho dela. Então, havia uma fila grande ali no fundo do centro de evangelização, e o Fabão, estava comigo, ajudando a atender as pessoas, quando essa moça se aproximou e disse: eu vim para poder participar, mas acabei ouvindo o que eu não queria ouvir. Porque durante aquela pregação, que não era para ser sobre isso, você começou a falar sobre perdão. E aquilo me deu um ódio muito grande, porque um homem tinha sido um instrumento muito mal na minha vida e tinha prejudicado não só a mim, mas a muitas outras mulheres. E eu detestava esse homem com todas as forças do meu coração, pelo mal que ele me havia feito. E agora alguém ali na frente, era eu que estava pregando, ela falou: você dizia que eu tinha que perdoar. E o interessante é que eu pensava, você lá no palco respondia. Porque eu pensava assim: esse homem não merece o meu perdão. Aí você lá na frente falava: talvez você pense assim, que essa pessoa não merece o seu perdão. Mas você merece perdoar, para você se libertar. E eu lutando dizia: mas eu não tenho forças para perdoar. E você dizia lá na frente: se você não tiver forças, porque às vezes a gente não tem, peça a Deus que Ele te dará. Mas eu não tenho vontade de perdoar. E você falava lá na frente: se você não tem vontade de perdoar, são as brincadeiras que Deus faz, né, gente? Não seguir pela sua vontade, não seguir pelos seus sentimentos, porque quem foi profundamente ferido nunca vai ter desejo de perdoar ninguém. Perdoar é uma decisão. Peça a Jesus para te dar forças, diga para Ele agora que mesmo sem ter vontade, mesmo sem querer, que por obediência à palavra dEle, você vai fazer a experiência de perdoar. E ela disse que foi se convencendo, ela estava de joelhos naquele momento, ela foi se convencendo, e na hora em que ela disse: eu não tenho vontade, eu não quero perdoar, eu não acho que seja justo, mas se é isso que o Senhor está me pedindo, meu Deus, eu perdoo este homem. E ela disse que na hora em que ela falou que o perdoava, desatou um nó dentro dela. E aí veio a vontade de perdoar. E aí veio o sentimento de consolo, de libertação. É igualzinho a passagem do Mar Vermelho, minha gente. O mar só se abre quando você dá o passo para dentro dele. Se você ficar diante dele esperando o mar se abrir, você vai morrer seco esperando. Você tem que dar o passo. Quando você dá o passo, Deus coloca o chão que não existia antes. Ele põe o chão debaixo dos seus pés. No momento em que ela deu o passo para perdoar, Deus concedeu a ela a graça. E ela disse que foi uma cura tão profunda, interior, que ela chorava e chorava e chorava e chorava. E ela percebeu o movimento das pessoas que estavam de joelhos, se levantando, porque a oração estava se concluindo. Já era um momento de oração ali. E ela, para se levantar, ela foi enxugar os olhos que estavam cheios de lágrimas. E quando ela esfregou os olhos, que ela os abriu, qual foi a surpresa que ela teve? Ela estava enxergando perfeitamente, o Senhor a havia curado fisicamente. No momento em que ela obedeceu a dura palavra de Deus. Essa palavra é muito dura. Eu ter que perdoar a quem eu não prejudiquei, só fez o mal contra mim, contra pessoas que eu amo. Essa palavra é muito dura. Dura igual um bisturi, que operou na vida dela o milagre que ela precisava. Ela foi completamente curada.
2 anos depois, no acampamento de oração de 2017, ela veio dar o seu testemunho a mim, ali na fila. O Fábio estava do meu lado e ela disse: eu trouxe aqui comigo a minha mãe, para confirmar para você que tudo isso que eu estou dizendo é verdade. Foi no sábado que ela me disse isso. Então eu perguntei: você aceita na pregação de domingo, que eu vou estar lá, você subir ao palco e dar o seu testemunho? E ela deu esse testemunho diante de milhares de pessoas aqui e pela televisão. Quando a gente se dobra diante da dura palavra de Deus, essa dura palavra de Deus torna suave a nossa vida. Suave. Então eles diziam: essa palavra é muito dura. Só que Jesus não amoleceu a pregação, não. Ele tinha falado do corpo e eles disseram: a palavra é muito dura. E Jesus vira e diz assim: e quem beber o meu sangue? Aí uns deram um pulo desse tamanho: beber sangue? Porque o judeu não bebia sangue de animal nenhum. A carne já não dava, agora o sangue. E diz aqui a palavra que naquela hora alguns deixaram de andar com Jesus. Eles eram discípulos e deixaram de andar com Jesus. Jesus perguntou para eles, percebendo que os seus discípulos estavam murmurando por causa disso. Jesus perguntou: isso vos escandaliza? O que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? E aí Jesus vira e diz para eles uma coisa maravilhosa, que é o tema dessa nossa pregação agora: é o Espírito que dá a vida. E se você olhar na sua Bíblia, Espírito aqui está com E maiúsculo, porque é o Espírito Santo. É o Espírito que dá a vida. E está escrito logo em seguida: a carne para nada serve. Quer dizer então que a carne não presta? Quer dizer então que a carne é ruim? Quer dizer então que esse corpo que a gente tem não serve para nada? Não, não é isso não. Porque se esse corpo fosse ruim, Deus não tinha criado ele. E se esse corpo fosse tão ruim assim, ele não seria templo do Espírito Santo. Se esse corpo não fosse você poderia usar esse corpo para fazer todo tipo de baixaria. Inclusive algumas filosofias gregas no passado diziam isso, que você podia emporcalhar o seu corpo, se entregar a todo tipo de depravação, porque o que importa era o espírito mesmo, o corpo não servia para nada, mas era numa perspectiva completamente diferente da de Jesus. O que Jesus está dizendo quando ele afirma que o corpo não serve para nada? Ele está dizendo que a carne não dá conta. É o Espírito que dá a vida, porque a sua carne não dá conta do desafio, não dá conta do recado. Nessa matéria, no que diz respeito a essas coisas, aí sim ela não serve para nada. Porque quantas vezes por causa da nossa carne, da nossa fraqueza, nós fomos arrastados ao pecado. E veja, São Paulo faz na própria pele a experiência da fraqueza. Você acha que a fraqueza é coisa minha, coisa sua só? Um dos maiores pregadores, se não for o maior pregador que já teve, Paulo. Um dos homens mais santos que a Bíblia põe diante dos nossos olhos, Paulo. Um homem por meio do qual Deus realizava milagres maravilhosos. Você sabe o que Paulo dizia? Eu tenho medo de, depois de ter pregado Jesus a tantos, eu mesmo vim perder a minha salvação. Meu Deus do céu. Quando eu leio essa passagem de Paulo, eu tenho um calafrio. Eu falei: porque se ele, então eu. Paulo chegou a dizer que ele carregava um espinho na carne. Lembra dessa passagem? Ele dizia: eu trago comigo um espinho na minha carne, um anjo de Satanás para me esbofetear, uma tentação, um sofrimento, uma dor, uma provação que não o abandonava. E ele disse: 3 vezes roguei a Jesus para afastar isso de mim, e ele me respondeu:
a ti basta-te a minha graça, porque na tua fraqueza que se manifesta a minha força. Gente, a minha fraqueza me faz forte quando a minha fraqueza me leva a recorrer a Deus. Põe a mão sobre o seu peito e diga: a minha fraqueza será a minha força quando por causa dela eu recorrer a Deus. Se por causa da minha fraqueza eu abandonar a Deus, eu vou traí-lo como Judas o traiu. Quem na fraqueza recorre a Deus, se torna forte. Quem na fraqueza abandona a Deus, trai a Jesus. Eu não posso abandonar a Deus na minha fraqueza. Diga ao seu irmão: você não pode abandonar a Deus na sua fraqueza. Na sua fraqueza você verá o poder divino se manifestar se você recorrer a Jesus. Dá um toquezinho no ombro dele e diz assim: ó, a carne não dá conta. Você não vai vencer na força do tapa, na força do... Fala, ele precisa ouvir. Você não vai vencer na força do tapa, na força do grito, na força do argumento. Fala para ele. Ele precisa escutar essa notícia. Você não vai vencer pela força do seu argumento, não vai. Você não vai vencer na força da chantagem emocional. Você não vai vencer na força da ameaça. Isso tudo é tentar vencer na carne. E Jesus está lhe dizendo: a carne não dá conta, a carne não vence, ela não traz a vitória. É o Espírito Santo de Deus que vai trazer vida para você e para a sua casa, para a sua família, para os seus. A sua vitória se dará por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, tem 36 anos que eu abracei de verdade Jesus na minha vida. 36 anos. Eu era um garoto quando ali sozinho eu fiz essa escolha de me unir a Jesus. E desde aquele bendito dia em 1989, desde aquele abençoado dia até o dia de hoje, eu tenho visto com esses olhos que te veem, que o Senhor vence conosco nas nossas dificuldades, todas elas sem exceção, mas não pela força da carne, e sim pela força do Espírito. Você vai vencer, mas não da maneira que você imagina. Você vai vencer com a graça de Deus. E a graça de Deus tem caminhos que você não consegue perceber de imediato. Eles vão se revelando para você à medida em que você dá o passo, à medida em que você obedece, à medida em que você não renuncia a nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra que Ele disse para você foi muito dura. Veja, mesmo as pessoas mais íntimas de Deus fazem a experiência da fraqueza. Mesmo as pessoas mais íntimas. Mas Márcio, Nossa Senhora experimentou a fraqueza? Se não foi a respeito dela que disse a palavra: uma espada de dores transpassará a sua alma. Isso revela a fragilidade da pessoa. Mas Nossa Senhora não é diferente? Sim, porque ela foi toda de Deus. E todo o poder de Deus se manifestou na vida dela, na fraqueza dela. Mas onde é que está que Nossa Senhora é fraca? Ela fez a declaração. Quando ela diz: bendito seja o Senhor que olhou para a humildade da sua serva, indigna, fraca. E o Senhor olhou para mim. Paulo, eu disse para você, teve situações que ele perdeu a esperança de sair com vida, mesmo sendo um homem de oração. Ele disse: eu tinha me entregado à morte, porque a nossa sentença já estava marcada, ia ser executada. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas tinha intimidade com o Senhor, traiu Jesus. Tiago e João tiveram que ser chamados a atenção por nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles foram entrar numa cidade e não quiseram recebê-los, eles queriam pedir para Jesus permissão para tocar fogo na cidade.
clamar um fogo que vinha do céu para queimar todo mundo que estava lá, que não quis receber. As pessoas mais íntimas de Deus fazem a experiência da fraqueza. Gente de Deus também se sente debilitado. Pessoa de Deus que está caminhando com Jesus também experimenta o azedume das tentações. Quem é de Deus também sente vontade de desistir, sente vontade, mas não desiste porque é de Deus, não desiste porque tem o Espírito Santo. Você sentiu já alguma vez na sua vida vontade de desistir de uma pessoa, de desistir do seu casamento, de desistir da sua paróquia, do chamado que Deus fez para a sua vida, quis desistir da sua vocação, já passou pela sua cabeça se afastar inclusive da sua experiência religiosa, da missa, do grupo de oração, do lugar aonde o Senhor te chamou, da sua vida de oração em casa. Você também sentiu em algum momento vontade de desistir de Deus e das coisas de Deus? Sabe o que isso significa? Que você é humano. Mas porque você não desistiu e você está aqui, significa que você não só é humano, mas você também é de Deus. E que a graça do Senhor te sustentou na sua fraqueza. Você perigou, você quase caiu, mas não caiu porque Deus te segurou naquela altura, te segura agora e vai te segurar até o resto da sua vida. Um dia você vai ver que você entrou no céu porque a mão de Deus te salvou de todas essas situações. Então glorifique a Deus pela obra maravilhosa que Ele tem feito e vai fazer na sua vida. A nossa fraqueza nos faz forte quando nos leva a recorrer a Deus. Porque eu sou fraco, eu tenho que rezar. Porque eu sou fraco, eu preciso buscar a Eucaristia. Mas veja, ao buscar a Eucaristia, ela não só cura a minha fraqueza, ela vai me divinizando, ela vai me fortalecendo, ela vai fazendo de mim um novo homem, vai fazendo de você uma nova mulher. Porque em Deus até as nossas fraquezas cooperam para o nosso bem, desde que nós não nos apartemos de Deus. A sua fraqueza, a sua queda, Márcio, eu caí em pecado grave, caiu. Até essa fraqueza vai cooperar para o seu bem, se em vez de desistir, desesperar e dizer eu não mereço, eu pequei gravemente, eu pequei mortalmente. E em vez de você permanecer caído, você se levantar, porque você sabe da gravidade do seu pecado, mas você também sabe que a misericórdia de Deus e o perdão de Deus é infinitamente maior do que todas as besteiras que você pode fazer na sua vida. Então, confiando mais em Deus do que no seu pecado, você se levanta. Você precisa se levantar. Olha, às vezes nós temos muito pouco recurso na vida da gente. Eu não tenho recurso, Márcio, material, não tenho dinheiro, não tenho possibilidades. Eu não tenho recurso humano, eu não tenho muitos amigos, eu não tenho pessoas com as quais eu convivo que possam me ajudar. Márcio, eu não tenho outros tipos de recurso, influência, por exemplo, não tenho. Olha, muitas vezes nós temos pouco recurso, porque nós recorremos pouco a Deus. Basta-te a minha graça. A graça de Deus é o suficiente para você. Se você tem o Espírito Santo, você está capacitado, assistido e equipado para viver essa vida até o fim e chegar vencedor lá no final. E quando eu digo vencedor, não é aquele cara arrogante, puxando uma espada, brandindo no ar e mostrando às pessoas que ele venceu. Você vai chegar ao final da sua vida vencedor do mal, vencedor da morte, vencedor das trevas, vencedor do inferno. Você vai entrar no céu e essa será a sua grande vitória. Mas, então aplauda, pode aplaudir, porque é digno de aplauso que nos espera. Então a minha pergunta para você é, nesse dia de hoje, você que escutou da boca de Jesus nesta palavra, que a carne não dá conta, que a gente é fraco e que nós precisamos do Espírito Santo que dá a vida. O que hoje, nesse dia de hoje, é ocasião de fraqueza para você? O que é que está fazendo você fraquejar?
É uma responsabilidade que esmaga você. Você está esmagado debaixo da culpa, da responsabilidade de ter que cuidar de alguém, da responsabilidade de ter que sustentar uma casa, da responsabilidade de ter que pagar uma dívida que você não fez, a responsabilidade de dar conta de um serviço que você olha está além das suas capacidades, a responsabilidade de tocar para frente algo que outro começou e deixou, é uma responsabilidade que te esmaga. Qual é a sua fraqueza? É um relacionamento que está fora de controle? É o seu relacionamento com a sua esposa? É o seu relacionamento com o seu companheiro? É o seu relacionamento com a sua filha, minha amiga, com seu filho? É o relacionamento com a sua mãe, com seu pai que está fora de controle, com um namorado, com uma noiva, com um amigo que sabe muita coisa da sua vida e agora você está aí aflito, aflita porque falou demais para uma pessoa e agora essa pessoa não é mais sua amiga porque o relacionamento saiu de controle. O que é que está sendo para você ocasião de fraqueza? Alguém que na sua casa se tornou motivo de vergonha para você? Você tem vergonha da pessoa porque a vida da pessoa virou um vexame ambulante. E está pegando em todo mundo esse negócio, está manchando o nome de todo mundo, está fazendo vergonha para todo mundo. O que é que está sendo para você ocasião de fraqueza? Uma tentação que você está enfrentando? É isso que está sendo a sua fraqueza? São Paulo tinha uma fraqueza. Graças a Deus ele não conta qual é. Porque assim quando eu leio, quando você lê, a gente sempre acha que ele tinha a mesma fraqueza que a gente. Olha que interessante, uma hora você pega essa palavra, você reza com ela. E é muito engraçado os pregadores, que quando o pregador começa a dizer qual que era a fraqueza de Paulo, que fraqueza que ele está revelando? A dele. Então às vezes a pessoa fala, eu acho que a fraqueza de Paulo é que ele era mulherengo. Não, dele não, a sua. Eu acho que a fraqueza de Paulo é que ele era rejeitado. É a sua, você está espelhando nele a sua fraqueza. Eu acho que a fraqueza de Paulo era um problema que ele tinha no estômago, que ele tinha uma dor muito forte. Pode olhar que a pessoa tem algum problema físico que ela está projetando em Paulo. Graças a Deus. E a palavra de Deus faz isso de propósito, para a gente entender que cada um de nós tem uma fraqueza. Paulo tinha a dele, algo que o incomodava, que era como um verdadeiro espinho na carne. Você já pisou num espinho, num caco de vidro que entrou no seu pé e você achou que tinha tirado e não tirou? Um dia desses eu comprei uns cactozinhos desses pequenininhos que vem de supermercado, uma gracinha, parece tão inofensivo. Você olha para ele, não parece espinho, parece uma penugem. Mas eu não sou besta, sabia que não era, não mexi com ele. Mas na hora que eu coloquei no porta-malas do carro, a bandeja com alguns cactos viraram. E a hora que eu fui pegar a bandeja, tinha um caído do lado e o dedo foi em cima. Aí eu cheguei em casa chateado, tirei todos os espinhos que eu vi. Mas ficou uns 2 que eu não vi. Gente, foi mês e meio, até que um dia eu não aguentei. Peguei uma faca e fui caçar ele, uma agulha, uma pinça, e tirava um pouquinho de pele, puxava, pegava a lupa e olhava. Porque um espinhozinho mais fino do que um fio de cabelo, na mão da gente, no pé da gente, não deixa a gente em paz. E dependendo do espinho, infecciona o corpo inteiro. É verdade ou não é verdade? Quem já teve uma encravada aí? Levanta a mão. Não incomoda? E se você não cuidar, você perde o dedo, você perde o pé. Não pense que um espinho na carne é uma brincadeira, não. São Paulo, ele dizia, era algo que o incomodava profundamente, como um espinho na carne. E ele tinha rezado, pedido a Deus que o libertasse dessa tentação. Mas a resposta do Senhor foi
a mesma que o Senhor está dando para nós, já nesse nosso encontro que está se encaminhando para o fim. Qual foi a resposta de Deus para Paulo e agora para mim e para você? O Senhor responde para ele: eu não vou tirar o espinho, eu farei mais que isso, eu serei a tua força nos momentos de fraqueza. Sabe o que o Senhor está te respondendo? Eu não vou tirar isso de você, eu vou me dar a você. Eu serei a sua força nesses momentos de fraqueza. Isso é muito mais do que qualquer espinho que o Senhor possa tirar. E às vezes nós corremos o risco, quando rezamos, nós corremos o risco de pensar que Deus não nos ama, que Deus não nos atendeu e que por causa disso Ele não se preocupa conosco. Só que isso não é verdade. Não tem uma pessoa nesse centro de evangelização, ou que está nos acompanhando agora, que tenha vivido esse acampamento de oração conosco, de coração. Não escapa uma para dizer que Deus não a ouviu. O Senhor ouviu a todos nós e ouviu todas as orações que foram feitas nesse encontro, nesse acampamento. Ele nos ouviu, mas para alguns, o Senhor escolheu conduzir esta pessoa por um caminho mais perfeito. É um caminho mais perfeito, porém mais difícil de aceitar. Porque eu ouvi o Roberto proclamando hoje de manhã, na oração que ele estava fazendo pela cura física, que o Frei Josué pediu, ele falou: Roberto, vamos começar pela cura física. E eu recebi uma cartinha uns 10 dias atrás, de uma pessoa que disse: Márcio, gostaria que você me atendesse, eu vou estar no acampamento de oração, fé e milagres. Se ela não ouviu a resposta que Deus deu para ela, eu ouvi. Porque eu estava acompanhando e eu tinha relido a carta dela ontem à noite, contando todos os detalhes de uma fibromialgia e todas as consequências que isso teve na sua vida e todos os danos causados por medicamento. E o Roberto descreveu com clareza de detalhes tudo que aquela pessoa me contou, sem o Roberto saber. O Senhor a estava atendendo. Alguns, meus queridos, o Senhor tira a doença, tira aquela dor, tira aquela perturbação. Mas veja, é muito maior a graça de Deus quando o Senhor não tira a perturbação e dá a força para a pessoa vencer ela mesma aquela perturbação um dia após o outro. Você sabe por quê? Porque quando o Senhor nos tira a enfermidade, a gente é a mesma pessoa sem a enfermidade. Mas quando Ele nos dá a graça de vencê-la, nós não somos mais a mesma pessoa. Nós nos fortalecemos em Deus e fazemos uma escola de coragem, sabedoria e força que ninguém mais vai poder tirar de nós. Então nunca pense que o Senhor não te atendeu, não te ouviu, apenas porque Ele escolheu levar você por um caminho diferente, porém mais difícil de aceitar. Que caminho é esse? De sermos purificados por meio das tentações. Como é que é? Sermos purificados por meio das tentações, das duras experiências de nossas fraquezas. A gente faz como esses discípulos: essa palavra é muito dura. Não, dura é a nossa fraqueza diante das experiências de nossas tentações. Dura são as experiências das nossas fraquezas. Sabe o que é duro de verdade? Por falta de fé, você se sentir impotente diante de uma situação que você não pode mudar. Isso é duro. Isso um homem de Deus não passa. Isso uma mulher de Deus não passa. Não passa, Márcio? Não passa. Porque quando ele se sente impotente, ele vai buscar a sua potência no Senhor. Ele puxa o seu terço e começa: creio em Deus, Pai nosso, Ave Maria. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Senhor, abençoa esse lar, Senhor, abençoa essa casa, Senhor, liberta esta pessoa. Aí esta pessoa
Para quem todas as portas se fecharam, ela encontra uma porta aberta, a da igreja, a da Eucaristia. E prostrado diante de Jesus Eucarístico na hora da consagração, aquela pessoa que não pode fazer nada pela carne, porque a carne não dá conta, a carne nessa hora não serve para nada. Ela se une ao sangue de Jesus e diz: Senhor, eu ponho nesse cálice de sangue esta pessoa que precisa ser libertada. Senhor, entra na minha casa. Ó Virgem Maria, Mãe de Jesus e minha mãe, esmaga essa cabeça satânica, esse demônio que está infernizando a minha família. Nós te pedimos, ó Mãe querida, toma posse do que é teu. Jesus nos entregou a ti, nós somos os discípulos amados. Mãe, nos leva contigo. Mãe, esmaga a cabeça da serpente. E quem reza assim de coração não vai demorar a ver a vitória de Deus. Não vai. Não vai. Não é uma brincadeira, gente, quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, não é uma brincadeira. Uma pessoa consagrada a Deus pelas mãos de Maria, o diabo tem muita dificuldade de pôr as mãos nessa pessoa, porque quando ele vai contra ela, no meio do caminho ele encontra Nossa Senhora. Ele tem medo do calcanhar dela, porque ele sabe que ela pode esmagar a cabeça dele. E esmagar a cabeça dele significa aniquilar completamente o poder dele contra esta pessoa. Por que você não consagraria a sua casa, seu matrimônio, sua vida, seus filhos a Nossa Senhora? Os que têm acompanhado Sorrindo para a Vida têm me visto muitas vezes falar sobre um congresso mariano que nós teremos em Fátima. Eu estou ansioso por esse congresso, porque eu também vou fazer isso. Eu já consagrei a minha vida a Nossa Senhora, mas lá naquele dia, no santuário de Fátima, altar do mundo, eu quero levar por escrito a minha consagração, abençoada pelo sacerdote que vai estar lá, aos pés da imagem de Nossa Senhora de Fátima, e dizer: aqui no altar do mundo, eu quero dizer mais uma vez que eu sou teu, que a minha família é tua, e eu quero anotar o nome da minha família, dos meus pais, dos meus filhos, da minha esposa, e colocar aos pés de Nossa Senhora. Eu vou ver a vitória de Deus. Eu vivi uma situação há um tempo atrás de uma injustiça, dessas injustiças materiais. O caso foi parar na justiça, porque era algo de direito, que me tirou muitas possibilidades. Não foi um problema técnico com o carro, mas quem inutilizou o carro. O problema era de fábrica, mas a marca não quis assumir o que deveria, porque ainda estava dentro da garantia. Aí tive que entrar na justiça para poder receber. 6 anos esperando. E o negócio vai, o negócio vem, às vezes por uma outra detalhe que nos escapa. Eu havia ganhado, mas o que eu ganhei não pagava o carro, nem as despesas, nem os problemas, porque 6 anos parado, só o conserto do carro não resolveria o meu problema mais. A firma, a marca, a fabricante deveria indenizar pelo carro, mas eu não tinha. O justo seria isso, mas eu não tinha mais meios legais para recorrer. Eu coloquei toda essa situação num papelzinho. Eu tenho uma imagem de Nossa Senhora pequenininha, desse tamanhinho assim lá no meu escritório, no meu local de oração. E eu gosto dela pequenininha, porque de vez em quando eu levo ela comigo no bolso. Ela vai comigo. Quando a briga é grande, eu não vou sozinho. Eu ponho ela no bolso e eu levo ela comigo. E ela fica lá, e eu anotei e coloquei debaixo dos pés dela. Eu fiz a seguinte oração. Falei: Nossa Senhora, eu não quero nada que não seja meu. Eu não quero vantagem sobre ninguém no que é indevido. Eu aceito o que é justo. E o que for justo eu vou receber, e como será definido, eu vou aceitar e vou louvar a Deus e não vou reclamar. No dia em que eles iam devolver o carro, simplesmente resolvendo aquele problema, um carro já desvalorizado de 6 anos, pelo meio do caminho eles destruíram o carro, cortaram o carro no meio. Quando chegou lá eu não podia receber o carro todo danificado. Devolvi a situação para o juiz, que disse: não dá mais não, já foi demais, vai fazer a indenização
Veio a indenização de uma situação que já estava resolvida, que já estava com o veredicto assinado, que seria quase que irreversível, mas Deus tem caminhos que você não imagina. Aprenda a levar aos pés de Nossa Senhora todas as situações da sua vida, e você verá os seus momentos de fraqueza se transformarem em força. Que força tinha eu? Nem qualificação técnica para estudar sobre isso eu tenho, não sou advogado. Não tenho dinheiro para poder ficar levantando esses recursos. Tive que fazer como muitos dizem, pôr minha viola no saco. Só que eu levei a minha viola aos pés de quem pode mais. Eu vou lá nos pés de Nossa Senhora. A Senhora vai cuidar para mim. Por que eu não iria consagrar os meus filhos à Virgem Maria? Não, meus irmãos. Veja, o Senhor nosso Deus sabe das nossas fraquezas, mas Ele tem uma força guardada para nós se nós aprendermos a recorrer a Ele. Somente por meio das humilhações é que Deus pode mortificar as forças do pecado que vibram dentro de nós. Por isso, muitas vezes, em vez de fazer aquilo que a gente está pedindo, Deus nos dá a força e os meios para combater aquela situação, para vencermos na luta. E é por meio das humilhações que o Senhor nos vacina contra o outro mal que nos faz cair da graça, que é o orgulho. Para que servem as humilhações na sua vida? Olha aqui para mim, por favor, nos meus olhos, que assim ninguém fica destacado. Você que tem dificuldade com humilhação, que é orgulhoso, que fica com ódio quando uma pessoa te humilha, que fica com vergonha e quer fugir de todo mundo quando a situação vergonhosa toca para você. Faz isso não. Aceita a humilhação. Porque por meio da humilhação, Deus vai desterrar todos os vícios que existem dentro de você e todos os pecados, as manias, aqueles pensamentos que te perturbam. A humilhação vai vencer todos esses pensamentos, esses sentimentos. Se você se deixar humilhar, e humilhar aqui é ser humilde diante do que já acontece. Se você se deixar humilhar, você será como Nossa Senhora. E se você for como Nossa Senhora, você vai ser um exorcismo ambulante. Onde você entra, o diabo sai. Na sua casa, no seu trabalho. Vai ter pessoas que não vão suportar ficar perto de você. E não vai ser mais pelo seu orgulho. Porque às vezes a pessoa não quer conviver com a gente por causa do nosso orgulho. É muito difícil viver com gente orgulhosa. Eu não gosto, você gosta? Eu acho pavoroso. Eu fujo de gente orgulhosa e peço a Deus para me fazer humilde, porque eu sei que tem orgulho dentro de mim. Então às vezes as pessoas fogem da gente porque a gente é orgulhoso, mas vai ter gente que vai fugir de você, não é por causa do seu orgulho, por causa da presença de Deus em você pela sua humildade. O mal nela não vai tolerar a presença de Deus e a assistência de Nossa Senhora na sua vida. Primeira coisa, seja humilde. Márcio, a situação que eu estou vivendo é de profunda humilhação. Repita comigo: glória a Deus. Pensa nessa situação que está difícil e diga: glória a Deus. Não reclame mais. Louve ao Senhor pelo que está acontecendo com seu filho, pelo que está acontecendo com seu casamento. Márcio, é muita vergonha. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor por esta pessoa destemperada que entrou na sua vida e que agora te arrasta para o buraco. Louve a Deus pela vida dela. Diga assim: Senhor, não podia ser um instrumento mais adequado para dar um jeito em mim. Uma pessoa dura como eu precisava de um instrumento que nem esse, que está me provando. E eu vou lhe dizer: Senhor Jesus, glória a Ti, meu Deus. Glórias e louvores a Ti, porque com esta humilhação o Senhor está arrancando de dentro de mim o mal que eu sozinha não conseguia, que eu sozinho não conseguia. Então a primeira coisa que as humilhações fazem é mortificar as forças do pecado que vibram dentro de nós. Não é que você sempre faça o pecado, mas tem uma tendência dentro de você, tem uma coisa te puxando. Tem uma força vibrando dentro de você. Você que tantas vezes pede ao Senhor: meu Deus, tire esse pecado de mim.
amortece essa força dentro de mim. Sabe como é que Deus atende? Dando situações de humilhação para você se curar. Na humilhação, esse mal vai morrendo. Essa é a primeira coisa. E a segunda, a humilhação, ela é o antídoto contra o outro veneno que nos faz decair da graça de Deus. Qual que é o primeiro? O pecado. Qual que é o segundo? O orgulho. Por que você não está qualificando o pecado como orgulho? Porque tem muita gente que cumpre em tudo a lei de Deus. A pessoa vai à missa diariamente, não só no domingo. A pessoa jejua, a pessoa dá esmola. A pessoa prega a palavra de Deus. A pessoa desfila por aí com ares de santidade. Mas a pessoa é orgulhosa até o talo. E ela está mais baixo do que o outro que está cometendo pecado, e até pecado grave. Porque o orgulho derrubou o demônio do céu. E o orgulho derruba qualquer ser humano da graça de Deus. E para a gente não ser orgulhoso, o que Deus permite na nossa vida... Permite o quê? As humilhações. Será que eu estou passando por humilhações, não é para Deus me preservar do orgulho? Será que não é para o Senhor desterrar o pecado dentro de mim? Gente, o orgulho arruína qualquer crescimento espiritual. Qualquer crescimento espiritual. Ele envenena os dons. Os dons de Deus são envenenados pelo orgulho, porque pelo orgulho nós usamos mal até o que é sagrado. Quantos aqui viveram sentados aqui, nesse centro de evangelização, sentiram vontade de abandonar a igreja por causa de uma pessoa orgulhosa que estava à frente? Porque a pessoa estava usando mal os dons que Deus deu para ela. Quanta gente que teve ministério de cura verdadeiro, e você não sabe mais nem onde é que a pessoa está, porque a pessoa se perdeu de Deus e se perdeu da vida, orgulhosa. Quanto casamento que poderia ter sido salvo, mas terminou por causa do orgulho da mulher, por causa do orgulho do marido. Quantos pais morreram sem falar com os filhos por causa de orgulho? Quanta sociedade terminou em dívida, em fracasso total por causa de orgulho. Quanta gente que recebeu talentos maravilhosos de Deus, cantava divinamente, pregava maravilhosamente. Onde está a pessoa, meu Deus do céu? O orgulho levou. O orgulho põe a perder o que é sagrado na vida da gente. Então nunca reclame quando nas tribulações Deus atender você, te dando força para vencer. Porque Deus aproveita os golpes das tribulações que vêm sozinho, não precisa Ele mandar. Deus aproveita o golpe das tribulações e até mesmo da tentação para desenraizar de dentro de nós o homem velho com as suas inclinações. Mas, enquanto eu e você recebemos esses golpes, o Senhor jamais deixa faltar a sua graça. Você já ouviu aquele salmo que diz que o Senhor se encontra ao lado do humilhado? O Senhor se encontra ao lado do pobre, do abatido e do humilhado. Quem tem passado por humilhações, quem tem passado por grandes necessidades, lutas muito duras e fortes tentações, dá um tchauzinho para eu te ver. Você não tem visto como é que Deus está do seu lado. Está mais perto de você do que quando você tinha aqueles momentos maravilhosos de oração. Porque quando você tinha os seus momentos maravilhosos de oração, esses momentos gostosos que você tinha, podiam até estar marcados pelo orgulho. Mas agora é o Senhor quem está te dizendo, diante desse sofrimento real que você está vivendo, diante dessa humilhação inegável que você está enfrentando, o Senhor está dizendo: eu estou ao lado do humilhado. O Senhor está ao seu lado, meu irmão, nesta humilhação, e Ele vai te levantar.
Ele não está ao nosso lado para passar a mão na cabeça simplesmente não. Ele está ali para nos fazer levantar. Ele aproveita os golpes da tentação para desenraizar esses males, mas Ele jamais deixa faltar a sua graça para nós. O que você está suportando? O que está golpeando você? Olha, assim como nas noites mais escuras, as estrelas demonstram seu brilho com mais vigor, é nas horas mais tenebrosas, de maior fraqueza, que a força de Deus se torna mais evidente a nos sustentar. Esse momento em que você está se sentindo tão abatido e humilhado, está sendo um momento de luz para a sua família, porque eles estão vendo o brilho da luz de Deus em você, que não desistiu, que está aguentando. Então me permita usar aqui uma palavra de alguém que todos nós aqui amamos. Aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. Você não pediu ao Senhor para iluminar a sua família? Quis o Senhor iluminar a sua família por meio de você que está aguentando o sofrimento, sem desistir, sem desanimar. Agora é a hora de você se apegar com Deus. A força de Paulo era que o seu recurso, era o Senhor. O único remédio real e suficiente contra o mal nos é revelado na palavra de Deus, quando Paulo diz para nós o que Deus falou para ele: é na tua fraqueza que se manifesta a minha força, basta-te a minha graça. Você sabe o que significa basta-te a minha graça? Significa basta-te o meu Espírito. Eu lhe darei o meu Espírito Santo. Qual é a palavra mais dita por uma pessoa que se apartou de Deus, que se afastou de Deus, que rompeu com o Senhor? Você já ouviu? Uma pessoa, quando ela está longe de Deus, o que mais você ouve na boca dela é quando ela não está inflada do orgulho. Porque tem os iludidos no orgulho que acham que eles podem tudo, até eles tomarem um tapa da vida e caírem estribuchando no chão. Mas quando a pessoa tem um mínimo de consciência, o que é que essa pessoa que se afastou de Deus costuma dizer? Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, isso não é para mim, eu tenho medo. Jesus, meus queridos, minhas queridas, Jesus veio, morreu na cruz e ressuscitou. Jesus deu o seu sangue para que não precisássemos viver uma vida vazia, uma vida oca, uma vida desprovida de força espiritual e humana. Jesus veio para que você tenha força. Por isso que na palavra dele ele diz: eu vos dei poder. Está escrito na palavra de Deus: eu vos dei poder para esmagar debaixo dos vossos pés escorpiões, serpentes venenosas e toda espécie de mal. O Senhor nos deu poder para fazer isso, mas nós vivemos como pessoas desprovidas, porque não nos foi ensinado a recorrer a Deus nessas horas e esperar com paciência. Há poder de Deus à sua disposição no Espírito Santo. Poder é aquilo que faz você dar conta. Poder é aquilo que faz você servir para alguma coisa. O Senhor responde aqui, o Espírito é que dá a vida, a carne para nada serve. Poder é aquilo que faz com que sirva. Você entende? Quando nós estamos investidos do poder de Deus, até a nossa carne dá conta, porque o Espírito Santo deu vida para ela. Jesus veio não só para ser um exemplo para você na cruz, e Ele é, não só para ser modelo, mas Ele veio para que você entenda que Ele se manifestou para que você possa, e que mesmo aquilo que parece ser derrota, porque tem gente que fica escandalizado quando vê a cruz do Senhor. Imagine uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus e vem aqui no Brasil e trazem ela aqui para visitar esse centro de evangelização, dizendo: olha, é o maior vão coberto da América Latina.
Como assim maior vão coberto? Não tem colunas, ó, é tudo livre. Aí a pessoa vem, nós da América Latina é o maior. Aí ela vem olhando e de repente, essa pessoa que nunca ouviu falar de Deus, veio aqui para fazer turismo, ela bate os olhos e diz, meu Deus do céu. Não, ela não ouviu falar de Deus, então ela não vai dizer meu Deus do céu. Aí vai dizer, ai, que isso? Por que que esse homem está pendurado numa cruz? Ah, você nunca ouviu falar? Esse é Jesus Cristo. É o Filho de Deus. Filho de Deus. Sim, é o Deus dos cristãos. Os cristãos adoram um homem crucificado. Sim, por que ele foi crucificado? Porque ele foi condenado por nossos pecados. É um condenado. É Deus, mas se deixou esmagar, morrer. É um escândalo, minha gente. Esse Deus se deixou aos olhos humanos passar pela derrota, para você entender que nenhuma derrota é a última palavra sobre a sua vida. Quem tem Deus, depois da derrota tem ressurreição. Não pense que acabou. Só acaba quando Deus diz que acabou. E a última palavra de Deus não é morte, é ressurreição, é vida. Quem tem o Espírito tem vida. É o Espírito que dá a vida. Não foi o que nós lemos agora? Por isso a primeira coisa que o Senhor Jesus fez depois de ressuscitar foi cumprir a sua palavra. E cheio do Espírito Santo, Ele derramou do céu esse impetuoso rio de água viva. Ele transbordou o seu poder sobre os seus discípulos que estavam em oração com a sua mãe Maria. Jesus derramou seu sangue na cruz para que você tivesse perdão. Sim, para que você tivesse perdão. Mas Ele derramou o seu sangue na cruz para que você também tivesse o Espírito Santo, para que você tivesse vida. Por isso, aqueles que vão se levantar agora para rezar, só se levantem se estiverem dispostos verdadeiramente a receber de Deus uma vida completamente nova, tão nova que é capaz de que quem vive com você não te reconheça. Quem quer esta vida conquistada a preço de sangue para ser doada generosamente a nós que estamos aqui, manifestem isso agora ficando de pé. Levante os seus braços, feche os seus olhos. O Senhor jamais vai voltar atrás na sua palavra. Ele não falha nunca. É mais difícil, coisa mais difícil deste mundo, tão difícil que é impossível, é Deus voltar atrás na sua palavra. É mais fácil despencarem as estrelas do céu, é mais fácil a terra desmoronar, do que Jesus trair a confiança que você veio depositar nele. Eu estou dizendo a você, de todo o meu coração, com toda a minha fé, pondo a minha mão no fogo pelo que eu estou dizendo para você. Escute. O Senhor não vai te abandonar, Ele não vai te deixar sozinho, Ele não vai te desamparar. Você está assistido, você está amparado, você tem alguém em seu favor. Ele enviou do céu o Espírito Santo aos seus discípulos e vai enviar esse Espírito Santo a você também, porque te ama, porque quer te encher de vida e vida nova. Pois o que Jesus continua a fazer não é outra coisa senão abrir o seu coração para derramar o Espírito Santo sobre aqueles que mais precisam e assim transformá-los totalmente. O que você gostaria para a sua vida nesse dia de hoje? Não sei, talvez uma cura, talvez uma libertação. O que você gostaria, só você pode dizer. Mas o que Deus quer para você agora, nesse momento, é claro. Ele quer dar a você uma força tão grandiosa e tão desmedida, que vai envolver tudo que você faz e tudo que você é. Ele vai te encher completamente. E se você quiser, você vai receber o céu em você agora. Você irá receber Deus e toda a graça. Você quer? Aqueles que querem, com seus braços erguidos para o céu,
E suas mãos abertas digam: eu quero, Senhor. Diga: Senhor, eu quero. E com seus braços levantados, reze: Jesus, Senhor dos céus e da terra, nós cremos, Senhor, que morreste na cruz por nossos pecados. Mas nós cremos, Senhor, também que Deus te ressuscitou e o Senhor está vivo. Vivo no meio de nós, aqui e agora, para nunca mais morrer. Nós cremos que o Pai do céu te deu todo o poder no céu e na terra, Senhor. E nós estamos seguros de que tudo que nós pedirmos agora ao Pai, Ele te concede, Senhor. Então nos permita, Senhor Jesus, tomar o teu santo nome, esse nome que está acima de todo nome, e em teu nome, com os teus méritos, nós queremos pedir ao Pai que derrame o seu Espírito Santo abundantemente sobre os nossos corações. Pai Santo, em nome de Jesus, o Messias, o Filho das tuas complacências, esse Filho a quem o Senhor não nega nada, nada, nada. O Senhor não nega o que o teu Filho te pede, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos o teu Espírito Santo, Senhor, agora. Eu preciso deste Espírito Santo. Nós precisamos. Jesus prometeu, e prometeu dizendo que o Senhor daria. Então dá-nos, Pai. Dá-nos uma nova efusão do teu Espírito que transforme todo o nosso ser agora. Que nos faça criaturas novas em Cristo Jesus, para a tua glória. Levanta bem alto os seus braços e receba, porque o Pai do céu está dando a você esta graça. Porque o Pai do céu está dando a você esta força, está dando a você este poder, está te conferindo vida, vida que traz saúde para o seu corpo, vida que traz força para o seu coração, traz amor para você, vida que está iluminando a sua mente, esclarecendo as suas ideias e libertando você de todas as suas perturbações. Receba em nome de Jesus. Jesus, nós sabemos que o Senhor está cheio do Espírito Santo. Abre teu coração, Senhor, sobre nós aqui agora, e enche o nosso coração com teu Espírito Santo, para que nos santifique. Não queremos apenas ser libertados, não queremos apenas ser curados, precisamos de tudo isso, mas queremos ser santos, Senhor. Queremos ser teus até o último pensamento, até o último desejo, até o último fio de cabelo. Nós queremos ser teus. Senhor, transforma a minha vida, porque eu já não aguento a minha vida do jeito que ela está. Senhor, a vida não é um tédio. Eu fiz da minha vida um tédio quando eu quis viver afastado de Ti. Senhor, transforma a minha vida, eu te peço. A minha vida não é só sofrimento, como eu vinha dizendo. A minha vida se tornou um sofrimento quando eu quis enfrentar todas essas dores e esses desafios e essas lutas e essas tribulações com a carne, que nesta hora não serve para nada. Com seus braços ainda erguidos, diga: Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Vem a cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Vem a cada um de nós. Enche-nos de Ti. Enche-nos de Ti. Inunda-nos, Senhor. Inunda-nos, Senhor. Receba o Espírito Santo, meu irmão. Diga: banha-nos, Senhor. Purifica-nos, santifica-nos, transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Vem e faz de nosso coração um templo vivo onde Tu habites para sempre. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Diga com as suas palavras, para Ele se apoderar de você, para Ele tomar posse do que sempre foi dele, para Ele se assentar no trono do seu coração, para Ele dar a você a força que te faltava. Pede a Ele a alegria que você tinha perdido.
a paz da sua vida. Suplique a Ele: vem com a tua paz, repousa sobre mim. Vem, Espírito Santo. Pede ao Senhor agora os dons do Espírito Santo. Dá-nos os teus dons. Diga: Senhor, também eu preciso dos teus dons. Que coisa maravilhosa, uma vida vivida no poder do Espírito. Vem, Espírito Que coisa Santo. maravilhosa, uma vida vivida com os teus dons. Aqueles que querem, abra suas mãos diante de si mesmos, como um pobrezinho que estende a mão para pedir uma esmola. Você não é um mendigo, você é um filho. Mas assim como o filho estende a mão para sua mãe, para o seu pai e diz: eu quero comer, me dá comida, me dá carne, me dá batata, me dá um doce, me empresta a chave do carro. Assim, com essa mão estendida, diga ao Senhor agora: eu quero os teus dons, eu preciso dos teus dons. Eu preciso dos teus dons. E se quiseres, Senhor, podes me dar agora o primeiro, mais simples, o menorzinho deles. O dom de orar no Espírito, o dom de orar em línguas. Pega esta mão com a qual você pediu e ponha sobre os seus lábios. E peça: Senhor, dá-me o dom de orar em línguas. E solte a sua voz e ore comigo agora. Xandaria la handaria la candaria la bandaria la baria la bara la bara la bara. Oria la baria la baria la baria la baria la bara. Dê o passo. Primeiro a gente dá o passo e Deus coloca o chão embaixo dos nossos pés. Xandaria la handaria la candaria la baria la baria la bara la bara la gara la gara la. Oria la baria la bara la xandaria la candaria la mandaria la baria la baria la bara la. Oria la mandaria la baria la baria la baria la xere mandaria la baria la bara la bara la. Oria la baria la baria la bara la bara la candaria la bara la bara. Coloque a sua mão sobre esse irmão que está à sua direita e peça sobre ele: vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre este meu irmão. Enche-o com a tua graça e dá-lhe, ó Senhor, a tua vida. Proclame sobre ele: receba o Espírito Santo de Deus, meu irmão, que te abençoa, que responde a todas as tuas orações, que te cura, que te transforma. Seja cheio do Espírito Santo. Xandaria la haria la candaria la bandaria la bara la bara la gara la bara. Voltando-se para o seu irmão que está à sua esquerda, coloque sobre o que está à sua esquerda a sua mão e louve a Deus pela vida dele. Louve a Deus. Diga: Senhor, eu te louvo por a vida deste meu irmão, porque o Senhor o ouviu, porque o Senhor o atendeu, porque o Senhor o encheu com a sua graça, Bendito seja, Senhor. porque ele foi atendido e está cheio do Espírito Santo. Porque hoje o céu se derramou sobre ele, ele foi visitado. Senhor, eu te bendigo porque grandes obras virão ainda se manifestar na vida dele. Porque o Senhor o quis, o Senhor o abraçou, o Senhor o abençoou. O Senhor está consolando nas suas dores, enxugando as suas lágrimas. O Senhor está lhe devolvendo a alegria perdida há tantos anos, há tanto tempo. O Senhor está lhe concedendo a paz e está lhe concedendo a certeza da vitória que virá pela oração e pela confiança em Ti. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Glória, eu abençoo este meu irmão em Teu nome. Que seja abençoado, meu irmão, seja bendito. Que todo bem aconteça sobre você, que todo mal caia do seu coração. Que onde você chegar, Deus chegue contigo. Que onde seus pés pisarem, o lugar seja abençoado. Que tudo que a sua mão tocar prospere e vá para frente. Que toda maldição que um dia tocou em você seja desterrada e ceda lugar à bênção de Deus, que é muito maior do que tudo isso. Que o Senhor te abençoe. E erga bem alto seus braços e diga: glórias a Ti, Senhor. Glórias a Levante Ti, as suas Senhor. mãos para o céu e diga: Jesus, Tu és lindo.
És maravilhoso, és o nosso tesouro, o nosso grande bem. Como somos felizes por tua causa. Nosso Salvador, nosso Senhor, bendito sejas, Pai amado, nosso Paizinho querido, santo, que não mede esforços para abençoar seus filhos e cuidar deles. O Senhor, sendo todo-poderoso, se inclina do céu e olha para nós, se ocupa de nós, está atento às nossas necessidades. Glórias e louvores a Ti, que Deus é como Tu, que levanta o pobre que está caído e tira do lixo o indigente. Hoje o Senhor me tirou do monturo, me levantou da prostração e do lixo. Glórias e louvores a Ti. Bendito seja, Espírito Santo. Diga: glórias e louvores nós Te damos, Espírito Santo. Tu és bendito, Santo de Deus, glórias a Ti. Espírito, Espírito, Espírito Santo.